Abram aí, por favor, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, e depois 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos iniciar com esses dois versos, lendo um após outro dentro dessa sequência. Primeiramente Hebreus 1, e depois 1 de Pedro 2, 20 a 21. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Depois que todos estiverem abertos, a gente vai fazer essa leitura. Todos abriram? Hebreus 1, 2 de Pedro 1, 20 e 21. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Hebreus 1, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro, viu? 2 Pedro 1, 20 e 21. Olhem só o que nos diz aqui, palavra de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, quando a gente junta esses dois textos, o que é que a gente compreende? Qual é a verdade que ele nos transmite? Pelo menos uma verdade central. Por exemplo, quando a gente considera Hebreus 1:1, a gente vê que no passado, outrora, Deus ele falou de várias maneiras aos antigos, de várias formas aos antigos. E aí quando você observa essa segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21, você percebe que no Antigo Testamento, as profecias, ou seja, aquilo que Deus revelou, não foi dado por particular elucidação. Não, muito pelo contrário. Mas homens santos, referindo-se aos profetas do Antigo Testamento, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É aqui que a gente entra na doutrina que nós chamamos de doutrina da revelação, a revelação especial de Deus. Inclusive, já foi objeto de estudos nossos dentro dessa série, na verdade, no ano passado. Ou seja, Deus ele se revela de maneira especial. E essa forma especial, através da qual Deus se revela, é justamente através da sua palavra. Para tanto, Deus, através do Espírito Santo, levantou, Deus, através do Espírito Santo, usou homens no Antigo Testamento com que finalidade, com que propósito? De nos trazer a sua revelação, a revelação de Deus, seja em relação a quem é Deus, seja em relação à verdade desse mesmo Deus, seja em relação ao propósito, à vontade desse Deus em relação às nossas vidas. Então, olhar para o Antigo Testamento é perceber que Deus ele não ficou silenciado, não jamais. Olhar para o Antigo Testamento é perceber que Deus ele se revelou aos antigos e ele o fez de forma específica através da terceira pessoa da Trindade, ou seja, através do Espírito Santo. É interessante porque esse fato ele fica mais claro, esse fato ele fica mais cristalizado quando você observa
outros textos da palavra de Deus. Eu queria que vocês voltassem, por favor, as suas atenções, mais uma vez para Pedro, não para a sua segunda carta, que foi o texto que a gente leu agora, mas para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12, quando Pedro ele fala acerca do propósito salvador de Deus, mostrando-nos que desde o Antigo Testamento Deus ele já revelara aos profetas, aos antigos, todo o seu propósito redentor. E através de quem Deus fez isso? Revelou no passado, através dos antigos, revelou no passado, através dos profetas, o seu propósito redentor. Através de quem? Olha só como Pedro, ele vem ao nosso encontro e esclarece ainda mais essa verdade. Olha só, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 11 e também o versículo número 12. Diz o seguinte: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, veja, indicadas pelo Espírito de Cristo. Olha só, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que neles estava. Neles em quem? Nos antigos, nos profetas, naqueles que nos trouxeram a revelação do Antigo Testamento, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. É por isso que você observa, por exemplo, a profecia de Isaías 53 do servo sofredor. Então, 700 anos de Cristo vir ao mundo, Deus, pelo Espírito Santo, já revelara esse fato ao profeta, que o Messias viria, que ele sofreria, que ele seria moído pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades com o propósito de nos salvar. Então, foi o Espírito Santo que instrumentalizou todo esse processo, fazendo com que a revelação de Deus chegasse até nós. E repito, isso desde o Antigo Testamento. Quando nós lemos, meus irmãos, minhas irmãs, o Antigo Testamento, a gente percebe, olha só uma coisa interessante, a primeira referência direta da Bíblia, que Deus, através do Espírito Santo, levantava pessoas com o objetivo que essas pessoas profetizassem, ou seja, falassem da parte de Deus. E eu queria aqui chamar a atenção a um texto muito claro nesse sentido. Abram, por favor, Números, capítulo 11, versículo 25. Inclusive, quando nós estávamos estudando sobre os ofícios, e de forma específica sobre o ofício de presbítero, eu fiz menção a esse texto. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu até disse, quando chegar lá na frente, eu vou explicar melhor esse versículo. Então, segurem aí um pouquinho, porque eu sabia que a gente ia chegar nele nessa nova série. Números 11, versículo 25. Olha só como a Bíblia associa, pelo menos pela primeira vez, de maneira clara, o ofício profético à atuação do Espírito Santo. Os profetas, eles falaram, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agia nos profetas, para que os profetas nos trouxessem, como de fato trouxeram, toda a revelação de Deus, de acordo com o que nós temos entre Gênesis e o livro de Malaquias, a primeira parte da Bíblia. Olhem só, Números 11, versículo 25. Olha só. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou a Moisés. E, tirando do Espírito que estava sobre ele, do Espírito que estava sobre Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, o pôs, ou seja, colocou o Espírito Santo sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito pousou sobre eles, o que foi que eles fizeram? Profetizaram, mas depois nunca mais. Então veja que o ofício profético, ele está diretamente relacionado à ação do Espírito Santo. Aqui, conforme o contexto nos ensina, Moisés ele estava achando pesado o seu cargo, porque sozinho ele tinha a responsabilidade de conduzir a nação.
E aí foi que Deus lhe disse que se separasse 70 pessoas para que pudessem auxiliar e dividir a carga, vamos assim dizer, de Moisés, para que assim o povo pudesse ser pastoreado. E foi justamente neste evento que isso aconteceu, quando Deus pegou do espírito que estava sobre Moisés, entre aspas, dividiu sobre aqueles 70 anciãos, na medida em que o espírito pousou sobre aquelas pessoas, eles profetizaram imediatamente. Então você percebe que o dom da profecia, você percebe que o exercício da profecia é de fato uma atuação direta do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Por quê, minhas irmãs? Não existe profecia sem que haja a atuação do Espírito Santo. Quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe que obrigatoriamente, todo profeta ele teria que ser ungido com o Espírito Santo para que ele pudesse desempenhar a sua função de profeta. Sem Espírito Santo não existia profeta, sem o Espírito Santo não existia profecia, porque foi esse o recurso através do qual Deus nos trouxe a revelação. Olha só, alguns exemplos que nós encontramos na palavra de Deus que nos apontam justamente para esse fato. Que fato? Os profetas, para que fossem profetas, eles teriam que ser ungidos pelo Espírito Santo. Vamos ver alguns textos, todos não, porque não vai dar tempo, mas pelo menos alguns deles. Abram aí, por favor, o livro de Samuel, 2 Samuel. Vamos ver o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E você vai ver que Davi ele foi profeta, e de fato ele foi, porque ele escreveu boa parte do Antigo Testamento através dos Salmos. E esse ofício, vamos assim dizer, que Davi ele exerceu, o da profecia, lhe foi dado porque o Espírito Santo estava sobre ele, estava sobre Davi. Olha só, 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e também o versículo de número 2. Últimas palavras de Davi. O que é que ele fala? Podemos ler? Podemos? Então vamos lá. Olha só. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. A palavra mavioso significa terno, misericordioso, ok? Do mavioso salmista de Israel. Verso 2, olha só. O Espírito do Senhor, disse Davi, fala por meu intermédio. E a sua palavra, a palavra do Espírito Santo, está onde? Está vendo aí, meus irmãos? Não existe profecia a parte do Espírito Santo. Um profeta que vinha da parte de Deus, um profeta genuíno, um profeta verdadeiro, sobre ele estava obrigatoriamente o Espírito Santo fazendo com que ele profetizasse e assim nos trouxesse essa revelação de Deus, essa revelação do Senhor. Então, se você olha para alguns textos do Antigo Testamento, você percebe cada vez mais, com mais clareza, essa realidade. Se você ler, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, você vai ver isso. Um profeta sobre o qual estava o Espírito Santo, e ele falando da parte de Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 30, ele fala que, fazendo um registro histórico do povo de Israel, que antes de levar o povo para o exílio, Deus levantou vários profetas falando ao povo através do Espírito Santo. Se você for olhar o livro do profeta Zacarias, capítulo 7, versículo 12, Zacarias ele tem essa consciência de que ele falava através do Espírito Santo. Então, toda a revelação, absolutamente toda a revelação que nós temos no Antigo Testamento é resultado da ação do Espírito Santo. Através dele, ou seja, através do Espírito Santo, Deus ele trouxe a revelação
da sua pessoa. Através dele, do Espírito Santo, Deus trouxe a revelação da sua verdade. Através dele, do Espírito Santo, Deus ele trouxe a revelação da sua vontade para nós. Então, além da criação, a gente vê o Espírito Santo também agindo aonde? Na revelação. Tudo, meu irmão, tudo, minha irmã, que você tem entre Gênesis e o livro de Apocalipse, nos foi trazido por causa da ação do Espírito Santo. Não é esse o objetivo da nossa aula? A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? A gente já viu, o Espírito Santo atuou na criação. A gente acabou de ver, o Espírito Santo atuou na revelação. Então, duas provas. Sim, que o Espírito Santo agiu e agiu na primeira parte das Escrituras Sagradas. Ponto 2. O Espírito Santo e sua atuação sobre os homens. O Espírito Santo e sua atuação sobre os homens. E quando eu falo sobre os homens, entenda no Antigo Testamento. A gente vai chegar ainda no Novo Testamento. Eu estou considerando o Antigo Testamento de maneira separada. Então, tudo aquilo que a gente vai ver dentro desse ponto, quando o Espírito Santo ele age sobre determinadas pessoas, eu estou me referindo às suas ações nas pessoas aonde? Lá no Antigo Testamento. Então, não perca aí o fio da meada. No período do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia sobre algumas pessoas de forma especial. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia sobre algumas pessoas no sentido ou de forma especial. Gravem isso. Aqui eu não estou me referindo à salvação em si, mas à atuação do Espírito Santo. Muito embora, em boa parte das pessoas sobre as quais o Espírito Santo agiu, eram pessoas salvas, eram pessoas redimidas, ok? Então a gente não desconsidera esse fato. Então, o Espírito Santo, ele agia sobre a vida de algumas pessoas de maneira extraordinária, de maneira especial, para que determinados objetivos, determinadas finalidades, eles fossem alcançados. E aqui eu chamo a atenção de uma citação de John Stott, acerca justamente disso que a gente está trabalhando aqui nesse ponto. Olha só o que John Stott ele falava, abro aspas para John Stott, ele diz, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados, o Espírito Santo, veja, vinha sobre pessoas específicas, para ministérios específicos, em épocas específicas. Eu vou repetir as palavras de John Stott. Ele diz, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas, para ministérios específicos, em épocas específicas. E aí você pode perguntar, mas como é que isso acontecia? De fato, como é que isso acontecia? Através de 5 formas, de 5 maneiras, pelo menos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vinha sobre determinadas pessoas em tempos específicos para realizar funções específicas, dando capacidade, perícia, habilidade. Abram aí, por favor, meus irmãos, Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Olha só como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. É por isso que você não pode dizer que o Espírito Santo é desconhecido. No Antigo Testamento, não. Você vê direto. Ok? Olha só. Êxodo 31, versículos 1 até o versículo 5. Êxodo 31, versículos de 1 até o versículo 5. Na própria leitura você vai ver, de forma específica, como é que o Espírito Santo agia. E aqui sobre a vida de uma pessoa específica, com um objetivo específico. Todos abriram? Podemos ler? Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés:
eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. Olha só, versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus. De que mais? De habilidade, de inteligência e de conhecimento aonde? Em todo artifício. Com que objetivo? Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Qual o contexto aqui, meus irmãos? Qual o contexto aqui? Deus ele ia fazer o quê? Qual era a grande obra que Deus iria fazer aqui? O tabernáculo, com todos os seus utensílios. E tinha muito utensílio, viu? Era candelabro, era a mesa da propiciação, era o altar do incenso, eram as cortinas. Quando você vai ver, eram coisas muito detalhadas. E veja, Deus ele especifica cada uma das coisas que ele queria quando o tabernáculo ele fosse confeccionado. E ele usou esse homem, Bezalel, com esse objetivo. Mas ele deu capacidade para que esse homem pudesse realizar todas essas obras de artes, vamos assim dizer. Obra de artifício, como a palavra de Deus aqui nos ensina. É interessante que Deus ele gosta do belo, né? Deus ele gosta do bonito, né? Ele gosta das coisas de certa forma organizada. E ele encheu esse homem com essa capacidade divina para que ele pudesse fazer ali o propiciatório, a arca da aliança, tudo muito bem esculpido, tudo muito bem detalhado. Cada detalhe que nós observamos no tabernáculo foi conduzido por Deus pela capacitação que Deus deu através do Espírito Santo sobre esse homem que pertencia à tribo de Judá, para que o tabernáculo fosse feito segundo a vontade perfeita e exata de Deus. Então o Espírito Santo agindo como? Dando perícia, dando habilidade, dando capacidade. Era uma forma através da qual o Espírito Santo agia sobre as pessoas. Mas não só isso. Não só isso. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele agia sobre as pessoas capacitando-as para liderar. O Espírito Santo ele agia sobre as pessoas, algumas pessoas, capacitando essas pessoas para que elas pudessem exercer a liderança. Então, alguns homens, meus irmãos, minhas irmãs, eles foram tremendamente usados por Deus, para que pudesse liderar o povo de Deus, para que pudesse agir no povo de Deus, e não só no povo de Deus, também no povo que não era de Deus. E a gente vê alguns exemplos disso, dentro e fora de Israel. Dentro e fora de Israel. Fora de Israel, José do Egito. Ele foi um homem usado por Deus, pelo Espírito Santo, para que pudesse desempenhar a função de líder, porque o Espírito Santo o capacitou para que assim ele auxiliasse na administração do Egito e conservasse muita gente em vida, inclusive o povo da aliança. Então lá, sobre José do Egito, o Espírito Santo ele já agia. Vamos lá, abram aí por favor, Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículos 34 até o versículo 38. Isso dentro daquele contexto em que José interpreta os sonhos e ele prevê a fome que ocorreria sobre todo o Egito, 7 anos de fome, e dá conselhos a Faraó acerca daquilo que ele deveria fazer para que a nação não padecesse. E é interessante que dentro desse contexto a gente vê como o Espírito Santo agiu sobre José, não só para que ele pudesse interpretar o sonho, mas depois para que ele pudesse exercer a sua liderança sobre o Egito. José foi ungido por Deus nesse sentido. Olha só, Gênesis 41, versículo 34 até o versículo 38. Diz o seguinte, José falando: faça isso, Faraó,
e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Verso 36. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha só, versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais. Olha só a conclusão a que eles chegaram em relação a José. Versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o... Está vendo aí? Até Faraó reconheceu que existia algo diferente em José. Sabedoria, capacidade, através do conselho que ele deu. Então, o Espírito Santo está agindo sobre José, dando-lhe esse entendimento sobre as coisas e a ação que deveria ser tomada para que assim o Egito não padecesse de fome. Então, Deus habilita e habilitou pessoas no Antigo Testamento para que elas pudessem liderar fora de Israel. Mas não só fora de Israel, dentro de Israel. No caso de Josué, sucessor de Moisés. Olhem só, meus irmãos, o que nos diz Números 27. Números 27. O que me deixa assim boquiaberto em todo esse processo é que quando você começa a juntar esse quebra-cabeça, você vê quanto o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento. Muitos detalhes, meus irmãos. Muitos detalhes que muitas vezes a gente não junta. Mas quando você junta, você consegue ter uma perspectiva mais ampla das várias áreas, através das quais o Espírito Santo agia lá no Antigo Testamento. A gente vai ver ele agindo no Novo Testamento? Sim, mas não só no Novo, também no Antigo. Olha só, Números 27, versículo 18. Moisés estava chegando ao fim do seu ministério e ele teria que colocar uma pessoa para que pudesse sucedê-lo. Moisés era um homem cheio do Espírito Santo e a pessoa que deveria sucedê-lo também deveria ser cheio do Espírito Santo para que pudesse conduzir o povo, agora assentar o povo na terra prometida. 40 anos havia se passado, o povo havia peregrinado durante todo esse período e agora chegava a hora de vencer os inimigos, de tomar posse da terra. Quem faria isso não era Moisés. Quem ia fazer isso? Quem ia fazer isso era Josué. E ele iria fazer por ser capacitado pelo Espírito Santo para isso. Olha só. Números 27, 18. Disse o Senhor a Moisés: o quê? Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito Santo, e impõe-lhe as mãos. E aqui é o sinal de que Moisés estava passando o cajado para Josué. E Josué agora estaria nessa responsabilidade de conduzir o povo. Por quê? Era homem cheio do Espírito Santo. Quando a gente olha um pouco mais adiante, no livro de Josué, no livro de Juízes, meus irmãos, minhas irmãs, os juízes, eles foram usados pelo Espírito Santo para libertar o povo dos seus inimigos. Você vai ver a ação do Espírito Santo nos seguintes juízes: Otiniel, Gideão, Jefté, Sansão. Todos esses textos estão aqui no material. Depois, se você quiser, procure que eu repasse para você. Eu não vou ler em favor do tempo, mas tem tudo aqui. Por exemplo, Otiniel, Juízes 3, 9 e 10. O Espírito Santo estava sobre ele. Gideão, Juízes 6, 34. Jefté, Juízes 11, 29. Em todos esses textos, você vê o Espírito Santo agindo sobre esses juízes para que eles liderassem e libertassem o povo de Israel. Então, o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento sobre pessoas, sim. No primeiro momento, dando perícia,
habilidade, capacidade. No segundo momento, capacitando-os para liderar. No terceiro momento, concedendo força física. Concedendo força física. E aqui o exemplo clássico, que é o exemplo justamente de Sansão. Todos nós sabemos que Sansão, ele tinha uma força descomunal. Descomunal mesmo, entendeu? Humanamente falando, impossível. Impossível. A gente só consegue explicar a força física que Sansão tinha pela ação do Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia testifica acerca disso. Vamos lá. Abram, por favor. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Versículos 24 e 25. Isso aqui é o anúncio do nascimento de Sansão. Quem não leu ainda, lê depois o capítulo 13 todo. Você vai ver como foi que aconteceu essa questão do anúncio, como é que Sansão veio ao mundo, o que é que esteve em volta. É bem interessante essa história. Eu vou ler só a parte final, mas depois você pode ler o contexto todo para aprender muito. Olha só, as provas que aconteceu, né? Para que realmente Manoá soubesse que aquilo que Deus ia fazer através de Sansão. Então, olha só, Juízes 13, versículo 24, versículo 25. Diz o seguinte, ó: depois deu a mulher, no caso a mãe de Sansão, à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Versículo seguinte: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaó. Então o próprio Espírito incitou Sansão a começar toda a luta que ele começou contra os filisteus. E para isso ele tinha uma força descomunal. Olha só, meus irmãos, um exemplo disso. Abram aí um pouco mais adiante. Juízes 15. Juízes 15. Um exemplo da força de Sansão. Isso é um milagre. É por isso que você não lê a Bíblia crendo em milagre. Fica difícil você entender a Bíblia. Tudo isso aqui é milagre. Humanamente falando, é impossível um homem ter essa força aqui, entendeu? Ele pode fazer musculação como for, nascer e morrer numa academia, tomar anabolizante, fazer o que for necessário. Ele não vai ter essa força. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Com um objetivo específico, libertar o povo do cativeiro dos filisteus. Olha só, Juízes 15, versículos 14 e 15. Diz o seguinte, Juízes 15, 14 e 15. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Veja, porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira, olha só, se apossou dele. Ele aqui está falando de Sansão, ok? Que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. Fácil ele conseguiu torá-las, as cordas com as quais ele foi amarrado. As suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Versículo 15. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela quantos homens? E aí, meus irmãos, você crê nisso? E aí, Beabá? Muita coisa, né? Eu gosto muito de filmes, irmãos já deram para notar, né? Tem uns filmes mentirosos, arretados, né? Porque um só sai batendo em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mais em 1000 não, viu? Um homem só com a queixada de jumento. Gente, você sabe o que é 1000 pessoas vindo contra você e você bater em todas elas? 1000 homens, e você sozinho, entre aspas, né? Porque tinha o Espírito Santo. Com a queixada de jumento, botou tudo para correr. Então, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento concedendo força física. Força física. Certo? Então, o Espírito Santo deu perícia, o Espírito Santo capacitou para liderar, o Espírito Santo concedeu força física. Em quarto lugar,
O Espírito Santo ungiu reis. Em quarto lugar, o Espírito Santo ungiu reis. Isso aconteceu com Saul, isso aconteceu com Davi. Ambos foram ungidos por Deus através do Espírito Santo. E quando essa unção acontecia, eles estavam aptos para exercer o ofício para o qual Deus designara. Tanto Saul como Davi passaram por esse mesmo processo. Olha só, Saul, até onde eu sei, meus irmãos, e aqui não me cabe julgar, mas pelo que você vê do relato da história, eu não vejo que Saul foi uma pessoa salva. Posso até estar enganado, e quando chegar no céu, me deparar com ele lá. Mas pela conduta dele, pela maneira como ele morreu, por aquilo que ele tinha no coração, não vejo que ele era de fato uma pessoa regenerada. Mas dentro do exercício da função real, ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Aqui, diferentemente de salvação. Diferentemente de salvação. Vejam aí, ó. 1 Samuel, abram aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 11. Aqui, quando os amonitas estão ali, exercendo toda a sua sobrecarga contra o povo de Israel, vai começar o período ainda dos reis. Saul vai ser o primeiro rei. E aí, os amonitas até fazem uma proposta aos cidadãos, melhor dizendo, de Jabes e Gileade, fazer uma aliança com eles, mas vazar os olhos de todos os homens. E aí Saul escuta aquilo ali e fica indignado. E nesse exato momento acontece uma coisa interessante, porque a partir daí ele iria enfrentar realmente o ofício real. Olha só, versículo 6, 1 Samuel 11, 6. Eu vou pegar o 5 e o 6 para você entender o que eu estou falando, certo? Eu vou ler o 5 e o 6, mas é o 6 que eu quero fechar aqui o entendimento, certo? Diz o seguinte, ó: eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem um povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, por causa dessa ameaça dos amonitas. Veja, versículo 6. E o Espírito de Deus, veja, se apossou de quem? De Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu sobremodo a sua ira. Ele vai, livra o povo, ato contínuo, ele é proclamado rei sobre Israel. Veja, a unção do Espírito Santo. Mas se passam 40 anos, Saul ele é reprovado pelo fato de ser alguém sempre desobediente à palavra do Senhor. Deus escolhe uma outra pessoa para substituir Saul no trono de Israel. E todos nós sabemos quem é essa pessoa: Davi. E Davi vai passar por esse mesmo processo. Que processo? O processo de unção, inclusive recebendo o Espírito Santo. E vai haver agora uma substituição. O Espírito vai sair de Saul e vai para Davi, para que ele pudesse reinar sobre Israel. Olhem só, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 16, 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 13 e 14. Samuel vai à casa de Jessé, procura qual dos filhos dele Deus tinha escolhido para reinar. Davi vai ser o último da lista. Não era tão forte, não era tão robusto como os demais. E Samuel está ali enganado, pensando que ia ser pela aparência, pelo porte físico. E Deus chega e diz para ele: você vê o exterior, mas eu vejo o coração. Aí depois ele acaba chamando Davi. Olha só, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs. E daquele dia em diante, olha só, o Espírito do Senhor
se apossou de quem? De Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Versículo 14. Tendo se retirado de Saul, quem? Perceberam essa troca aí? Saiu de Saul e foi para... Porque Davi agora era rei. Ele tinha a unção do Espírito Santo. Ele tinha a unção de Samuel. E essa unção do Espírito Santo era para que ele, Davi, reinasse sobre todo Israel. Ele já era salvo? Sim. Ele já tinha o Espírito Santo? Sim. Mas essa unção era para a missão específica de reinar sobre Israel. Agora eu peço que vocês abram, por favor, lá no Salmo 51, só para eu dar uma explicação. Então você chega aqui, no Salmo 51. Você chega aqui no Salmo 51, é um salmo de contrição, é um salmo de arrependimento, porque Davi havia caído, ele havia adulterado, ele havia mentido, ele havia assassinado, ele havia usado de maneira errada o seu cargo para poder usufruir benesses pessoais por causa disso. Se passam aproximadamente 6 meses, ele não se arrepende, depois ele é confrontado com Natã, enfim ele se arrepende. Quando ele se arrepende, ele escreve esse salmo aqui, 51. E em parte dele ele fala uma coisa interessante. Olha só, o versículo 11. O versículo 11. Ele diz: não me repulses da tua presença, falando para Deus, nem me retires o teu Espírito Santo. Aqui, Davi não estava receoso de perder a salvação. Ele estava receoso de passar pelo mesmo processo que Saul passou, quando Deus tirou o espírito de Saul e colocou sobre Davi. Mas por que isso? Olha só o versículo seguinte, o versículo 12. Restitui-me o quê? É a salvação que ele está pedindo para Deus restituir? Ele está pedindo para que Deus restitua a alegria da salvação, porque ele havia perdido por causa do pecado, não a própria salvação. Então aqui no versículo 11 não tem nada a ver com perda de salvação. Quando Deus salva, salva para sempre. Quando ele faz esse pedido aqui no versículo 11, é para que ele não passasse pelo mesmo processo pelo qual passou Saul, que foi tirado do espírito e colocado sobre Davi. Davi não queria passar por isso. É nesse sentido, meus irmãos. Tanto é que no versículo seguinte, ele pede para que Deus restaure a alegria, não a salvação em si, que a salvação ele já tinha. Ok? Então, Deus dá perícia, Deus capacita para liderar, Deus concede força física, Deus unge reis através do Espírito Santo. Por fim, Deus, ele produz pelo Espírito vida moral. Deus, ele produz pelo Espírito vida moral, vida de santidade. É ele que produz esse desejo no coração do seu povo, no coração das pessoas. Abram aí, por favor, gente. Salmo 143, versículo 10. 143, versículo 10. Quem é que agia no coração dos servos de Deus no passado? Guiando-os no caminho do Senhor, influenciando-os no sentido moral, agindo no sentido espiritual, para que eles se conduzissem na vontade de Deus, o Espírito Santo. Olha só, Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. É o pedido que Davi faz. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem sobre o qual tinha o Espírito Santo, ou repousava o Espírito Santo, ele ora: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então veja que Davi está pedindo para que o Espírito de Deus pudesse guiá-lo, segundo a vontade de Deus, no caminho do Senhor, porque é o Espírito Santo que faz isso, e ele fazia isso desde o Antigo Testamento. E aí quando você soma tudo isso, você chega a essa conclusão. Que conclusão?
O Espírito Santo, ele atuou. Ele atuou sobre os homens para que a vontade de Deus fosse cumprida. O Espírito Santo no Antigo Testamento, entre aspas, não é um Deus distante. Não, jamais. Mas o Espírito Santo, ele é Deus presente nos homens, desde o Antigo Testamento, dando capacidade, força, disposição, para que o propósito de Deus venha a ser cumprido, assim como a gente vê através de todas essas formas, mediante as quais o Espírito Santo agiu. Seja capacitando para liderar, seja dando habilidades artísticas, seja ungindo para desempenhar a função real, seja produzindo vida de santidade, vida moral. Então, foram todas essas ações que o Espírito Santo produziu na vida das pessoas, dos crentes e até de pessoas não crentes lá no Antigo Testamento. O Espírito Santo não é um desconhecido no Antigo Testamento. O Espírito Santo não é um desconhecido no Antigo Testamento. Não só ele esteve presente, mas também ele atuou, criando coisas, todas as coisas que estão à nossa volta. Ele trouxe a revelação de Deus, conforme nós vimos hoje pela manhã. E se não bastasse esses fatos, ele atuou de diversas formas, em diversas pessoas, para cumprir diversas funções ou missões diferentes. A história da Bíblia e a história humana, ela é marcada pela atuação e pela presença do Espírito Santo. E diante disso, duas lições a gente pode aprender. A primeira delas, contemos com a iluminação do Espírito para entender a sua revelação. Contemos com a iluminação do Espírito para entendermos a sua revelação. O Espírito Santo, ele é, ao mesmo tempo, o revelador da verdade de Deus, conforme a gente observou lá no Antigo Testamento, mas também o Espírito Santo, ele é o iluminador, para que a gente possa compreender essa revelação. Então, se ele nos trouxe essa revelação, conforme nós vimos que de fato ele nos trouxe desde o Antigo Testamento, ele também é capaz, e ele também nos dará a capacidade de fazer com que a gente entenda essa revelação em nossas vidas. É por isso que ele usa o processo, o qual nós chamamos de processo de iluminação, para que a luz, a compreensão, o entendimento da verdade de Deus, ela possa chegar à nossa mente e, acima de tudo, descer ao nosso coração. Então, conte, não só com a revelação, mas com a iluminação do Espírito Santo, para fazer com que a gente entenda da sua revelação. A segunda lição, peçamos pela capacitação do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. Peçamos pela capacitação do Espírito Santo para cumprir a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está atuando e continuará a atuar sobre os filhos de Deus, dando dons, dando talentos, dando capacidades. Para quê? Para que a gente possa cumprir a sua vontade. O Espírito Santo, ele move os nossos corações, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus na nossa vida, de sorte que não existe vida espiritual sem que haja a presença e a atuação do Espírito Santo no nosso coração. Então, que essas verdades, elas nos tragam esse entendimento, essa luz, e a partir delas a gente possa nos relacionar, ou a gente possa se relacionar corretamente com o Espírito Santo, seja buscando nele o entendimento para entender a palavra dele, seja recebendo dele a capacitação para cumprirmos a sua vontade em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.